dessa aula é raça no cotidiano. Eu vou dividir a aula em 3 tópicos. Primeiro, eu vou falar da construção das identidades. Em seguida, eu vou falar da relação do Estado e movimentos sociais e organizações com a vida cotidiana. E por fim, eu vou discutir a multiplicidade de classificações raciais na vida diária das pessoas. Mas antes de começar, eu quero fazer um gancho com a última sessão. Essa análise do cotidiano, ela constantemente se confunde, se mistura com o estudo das organizações. Isso acontece porque as organizações, elas são praticamente onipresentes na nossa vida, né? Nas sociedades do século XXI, há poucos dias em que a gente não lida, de alguma maneira, com alguma organização. Mas, apesar disso, o nosso recorte aqui, nessa sessão, é mais micro do que da aula anterior, porque a gente quer pensar as classificações raciais no nível das identidades e identificações pessoais, tá? A gente quer discutir como as pessoas se compreendem e se localizam em relação às outras. Isso sempre evitando a lente individualista, né? A crença de que as pessoas simplesmente expressam o que elas são. Na verdade, nós só somos junto com os outros. Portanto, quando a gente fala de identidades e identificações, a gente está falando de relações sociais, porque só é possível se pensar e se localizar, né, em sociedade, tendo os outros e a nossa posição na relação com eles em conta. Então, talvez vocês tenham percebido que na aula anterior, sobre organizações, eu mencionei, no estudo do Leonardo, que 84% das pessoas abordadas pela polícia são pretas e pardas, né? Mas os mais atentos de vocês podem ter percebido, né, e podem ter pensado, ora, se raça é uma construção social e não uma característica dos indivíduos, como que ela pode afirmar isso? Quem pensou isso estava certo. De fato, eu não posso afirmar isso como verdade, mas só como uma espécie de construção feita por uma pesquisa, uma tentativa de aproximação objetiva, ou seja, os critérios são definidos objetivamente, né, da realidade empírica. Mas o autor dessa pesquisa, o Leonardo, ele teve acesso às fotos das pessoas abordadas durante um mês inteiro pelos policiais nessa operação, e ele pediu que 3 pessoas diferentes classificassem as mesmas fotos usando as categorias oficiais, né, do branco, preto, pardo, amarelo e indígena. E então ele verificou se essas classificações feitas por 3 pessoas diferentes coincidiram bastante, os classificadores coincidiram mais em apontar quem era branco, né, do que nas classificações dos pretos e pardos. Alguns divergiram se a pessoa era preta ou se era parda, mas sobre os brancos se tem muita confiança, né, de que aquelas pessoas são vistas como brancas. Isso foi um método, né, usado por ele, que a gente chama de heteroclassificação, ou seja, classificação pelos outros e não pelo próprio indivíduo, que se usa em muitas pesquisas. Então, nessas pesquisas que se usa se emprega essa metodologia, a gente está tentando aferir como aquela pessoa pode ser potencialmente vista pelos outros, mas a gente não está afirmando que a raça dela é A ou B, porque não existe nenhum método científico e seguro para determinar a raça de ninguém, ou dizer que a pessoa será vista sempre da mesma forma por diferentes pessoas em diferentes circunstâncias. Não existe um método científico para definir raça, porque raça não é uma realidade biológica, ela é uma construção social, né? E na aula passada nós falamos, né, do nível meso, esse nível das organizações, e por isso nós não entramos no detalhe, nos pormenores da classificação. Então, descer para esse nível micro significa perguntar, por exemplo, quais pistas as pessoas usam para classificar umas às outras e a si mesmas, né? Descer para esse nível micro implica falar de diferentes situações e como as classificações podem mudar de situação a situação. Discutir também como grandes esquemas de classificação que vêm do nível macro, como por exemplo do Estado, se apresentam na vida das pessoas no cotidiano, né? Ou também falar sobre como, por exemplo, as categorias, as classificações forjadas nos movimentos sociais
aparecem na vida das pessoas comuns, né? Como elas são convidadas pelos movimentos a assumir essas categorias para representar a si, para representar os outros, né? Para ler a sua situação e começar a se entender como um coletivo. Então agora eu vou abordar o primeiro tópico, sobre a construção social das identidades. Então, além de não ser algo que as pessoas possuem, simplesmente, algo fixo, raça não está inevitavelmente ligada ou associada a uma identidade específica, né? Afirmar-se negro no Brasil, por exemplo, não é automático. Frequentemente, assumir, né, dizer negro significa assumir uma identidade política que tem sido objeto de uma longa construção dos movimentos sociais negros brasileiros. Ainda falando do exemplo da nossa aula anterior, dos policiais, que é um exemplo muito útil para pensar sobre isso, a pesquisa do Lívio Sansone mostra como as identidades podem ser múltiplas e fragmentadas, e também aponta que isso é muito comum no Brasil, né? Ao falar especificamente dos policiais negros, ele tem evidências de que em muitos casos, para eles, a identidade de policial vem antes da identidade negra. A identidade policial, para eles, é mais importante e mais definidora do que a identidade racial. Na verdade, na sua prática, eles são colocados em oposição constante, eles são muitas vezes homens negros colocados em oposição constante a outros homens negros. E em vez de se pensarem na mesma situação ou se imaginarem como uma coletividade, é até mais comum que esses policiais pensem neles como seu oposto, até mesmo como seus inimigos, né? A oposição policial versus bandido faz mais sentido para muitos deles do que a ideia de uma identidade comum, compartilhada, com outras pessoas vistas como negras. Então, de fato, assumir uma identidade negra e compreender o problema da raça e do racismo costuma significar, né, romper com um certo senso comum, entender uma história, localizar-se dentro de determinadas relações sociais, entender o seu lugar dentro dessas grandes configurações, né? Isso tudo vai mostrando como identidades não podem ser tomadas como dadas, como fixas, como inerentes às pessoas, né? Se alguém afirma ser negro, isso precisa ser explicado, porque isso está ligado às suas relações sociais, muitas vezes à sua participação em uma comunidade, né? E então tem dois autores que escreveram um texto chamado Para Além da Identidade, chamado Rogers Brubaker e Frederick Cooper, que avisam que se a gente admite que raça é socialmente construída, não se deve também imaginar as identidades como algo primordial, ou seja, uma coisa que todas as pessoas possuem, buscam, constroem, né? Categorias como identidade, elas são usadas pelos atores sociais em algumas situações cotidianas e não em outras também. E só quando isso faz sentido para elas e para outras pessoas com quem elas se relacionam, né? Normalmente, quem tem como identidade mais saliente a identidade racial são pessoas que estão dentro de relações sociais que exaltam, valorizam e constroem essa identidade. Isso ocorre, por exemplo, com pessoas ligadas a movimentos sociais, ONGs, coletivos universitários, a determinadas comunidades, seja comunidades presenciais ou até virtuais hoje em dia, né? Ao consumo de determinados bens simbólicos que valorizam a negritude, a certos grupos culturais, etc. Seguindo agora para o segundo tópico, eu quero falar sobre como os esquemas de classificação do Estado, movimentos sociais e organizações se fazem presentes na vida cotidiana no Brasil. As categorias e as classificações que as pessoas usam no cotidiano, elas são múltiplas e elas são variáveis. Quando a gente olha para grandes estruturas como o Estado, por exemplo, as classificações elas parecem ser fixas e coerentes, né? Mas isso não é uma propriedade das categorias e das classificações raciais usadas no Brasil. No cotidiano do brasileiro, as categorias são muito variadas e eu já vou falar um pouco mais sobre elas, né? Até categorias, enfim, que não são mobilizadas pelo Estado ou movimentos sociais aparecem no cotidiano, como, por exemplo, a categoria moreno, né? Moreno claro, moreno escuro, claro, escuro, são termos acionados com muita frequência nas conversações cotidianas que as pessoas têm no Brasil.
Mas quando a gente olha então para essas grandes estruturas como o Estado, as classificações parecem ser fixas, mas isso acontece devido às características do próprio Estado, né? Então você tem, por exemplo, o efeito da inércia institucional. Uma vez que você cria categorias oficiais, existe um custo muito alto de mudar essas categorias, né? Então, se você faz, por exemplo, pesquisas do censo ao longo de muito tempo, usando as categorias preto, pardo, amarelo, indígena, mudar as categorias impede que você faça comparações com pesquisas passadas, né? Você ter categorias diferentes em diferentes documentos oficiais gera muito problemas de ordem jurídica, né? Então, a burocracia exige, de fato, um conjunto de categorias fixo e estável. E no caso do Brasil, o Estado vem produzindo classificações oficiais desde o fim do século XIX e, apesar de mudanças pontuais aqui e ali, de modo geral, as perguntas permaneceram as mesmas, ou seja, se as pessoas se identificam como pretas, pardas, brancas, amarelas ou indígenas. Isso acontece tanto em pesquisas como o censo, como em diversos documentos e registros oficiais, né? E esses documentos, esses registros fazem com que as categorias cheguem às pessoas no cotidiano, através, sobretudo, das organizações. Então, no cartório, né, no registro de nascimento, na polícia, que registra a cor das pessoas, os hospitais. No Brasil, existe uma norma de registrar a cor dos pacientes nos formulários, para verificar desigualdades na saúde, né? Serviços sociais diversos registram a cor, institutos de pesquisa e assim por diante. Então, só que nessas organizações, a gente já está descendo para esse nível intermediário meso, né? Ainda que as classificações sejam as mesmas do Estado, os sentidos das classificações já se tornam muito mais diversificados e flexíveis, porque eles já estão sendo operados aí por pessoas, né? Manipulados por pessoas no cotidiano. Então, a gente tem estudos que mostram que, por exemplo, no sistema de saúde, as pessoas têm preferência por registrar os pacientes, de modo geral, como pardos, né? Porque consideram a categoria preto, muitas vezes, atribui a categoria preto para uma pessoa uma ofensa, né? Então, as pessoas vão usando as categorias de maneiras diferentes daquelas pretendidas pelo Estado, pelas políticas públicas, né? E a gente vê também nos movimentos sociais, apesar da gente localizá-los muito nesse esquema, né, no macro, mas existem, sim, muitas diferenças dentro dos movimentos, né? A gente pode falar um pouco delas aqui. E os discursos e classificações raciais que os movimentos sociais produzem e que eles disputam com o Estado variam muito mais do que aquelas categorias estáticas usadas pelo Estado. Então, por exemplo, no Brasil já se falou muito de afrodescendentes e esse termo hoje caiu praticamente em desuso, né? Esse termo que era muito mobilizado nos anos 90, início dos anos 2000, ele trazia em si embutida uma ideia de negritude muito ampla, né? Estendida a todas as pessoas percebidas como negras pela aparência, mas também todos os descendentes de africanos do Brasil. Então, era um momento de afirmação do Brasil como uma nação negra, né, diante de um passado em que o Brasil foi representado durante muito tempo como uma nação mestiça. E na leitura dos movimentos sociais, essa ideologia da mestiçagem contribuía para esconder o racismo, valorizava também de maneira implícita as identidades brancas. Então, o afrodescendente foi um termo muito em voga durante os anos 90, 2000, e hoje ele não é mais muito utilizado. E isso aconteceu, sobretudo, por conta da implementação das políticas de ação afirmativa no Brasil, né? O Estado definiu os beneficiários das ações afirmativas brasileiras como pretos e pardos, usando suas categorias oficiais, né? Também incluiu indígenas, né? Mas como em muitos casos, pessoas vinham se afirmar como afrodescendentes para usufruir das cotas, né? das ações afirmativas, evocando um parente, um pai, um avô, uma avó, etc., negros, os movimentos negros começaram a rejeitar o termo afrodescendente e preferir o termo negro no lugar.
esse termo negro já faz uma referência mais direta à aparência, em vez da ascendência, da ancestralidade das pessoas, demarcando de uma maneira mais explícita quem deve receber o benefício das ações afirmativas. Então, delimitando essas pessoas como aquelas que são socialmente vistas e interpretadas como negras e não pessoas filhas e netas de pessoas negras. Mais recentemente ainda, muitos coletivos universitários e ativistas jovens têm preferido o termo preto para se nomear, né, e para demarcar diferenças que eles entendem existir deles em relação a pessoas pardas ou pessoas de cor de pele mais clara. Essa é uma questão que está longe de ser consensual. A geração de ativistas mais antiga continua preferindo, de modo geral, o termo negro, que sugere um somatório de pretos e pardos, é mais amplo, até porque participaram de um movimento muito grande de convencimento de pessoas de cor de pele um pouco mais clara, né, que essas pessoas também são vítimas do racismo no Brasil, enfim. Mas as pessoas mais jovens, muitas delas estudantes universitários, por exemplo, têm enfatizado as diferenças das experiências delas, né, as pessoas pretas, face às pessoas pardas, as pessoas de cor de pele mais clara, chamando a atenção para algo que tem sido chamado de colorismo, ou seja, a forma como a gravidade da discriminação estaria ligada à intensidade das marcações físicas da negritude. Tudo isso, em suma, né, evidencia como as classificações e as relações sociais de que elas surgem continuam mudando. E no cotidiano elas são mais diversificadas e mais flexíveis ainda. Como o Estado classifica e conta a raça sistematicamente há décadas, de modo geral, as pessoas no Brasil têm pelo menos uma ideia vaga das categorias oficiais e se situam em relação a elas. É como se os documentos, os registros públicos, as pesquisas realizassem uma certa pedagogia, ensinando as pessoas ao longo do tempo as formas de classificação estatais. O contato constante com a burocracia, com os formulários oficiais que fazem referência a essas categorias, vai acostumando as pessoas com esses termos. Mesmo assim, eles estão longe de ser claros para boa parte das pessoas. Então, um exemplo empírico recente diz respeito às próprias políticas de ação afirmativa novamente. Essas políticas, quando foram aprovadas, elas fizeram referência direta às categorias do Estado, preto, pardo, indígena, para nomear as pessoas que deveriam ser beneficiadas pelas cotas. Né? Então, a pessoa tem que se declarar pertencente a uma dessas categorias num documento para poder concorrer e ingressar, por exemplo, na universidade ou no ensino público através das cotas raciais. Mas o que se vê na prática é que essas categorias muitas vezes não são nada evidentes para as pessoas. Há muita dúvida sobre o que elas significam e, sobretudo, com a categoria pardo, que não tem um sentido óbvio para as pessoas, porque pode reunir desde pessoas afrodescendentes até índio-descendentes de diversos tons de pele, e não é uma categoria que soa rebuscada, estranha para os ouvidos das pessoas no cotidiano. A gente tem uma certa evidência disso olhando para as buscas que as pessoas fazem no Google. Então, tem uma ferramenta do Google chamada Google Trends que permite ver a quantidade de buscas que as pessoas vão fazendo por determinados termos, os usuários do Google, né, ao longo do tempo. E colocando o termo pardo no Google Trends, o que a gente vê é que houve um crescimento muito grande de pesquisas por essa palavra desde 2016. Então, isso vai mostrando que os usuários do Google vêm pesquisando mais e mais o significado da palavra pardo, e a gente pode aqui especular, imaginar que muitas dessas pessoas estão querendo saber se encaixam na categoria para poder concorrer, por exemplo, às cotas raciais. Né? Então, o Estado tem essa presença, mas os movimentos sociais, embora eles tenham muita importância no Brasil, muita incidência sobre as políticas públicas, o Estado, muita influência na sociedade civil, enfim, os termos que os movimentos sociais, os movimentos negros usam para falar e para politizar as identidades raciais são ainda menos conhecidos pela população do que aqueles propostos pelo Estado.
Então, o que a gente pode dizer é que essas categorias, essas classificações não se traduzem de forma automática para a vida cotidiana. E a observação empírica mostra que as categorias da experiência social do dia a dia são frequentemente diferentes daquelas utilizadas pelo Estado, movimentos sociais e também pelos estudos acadêmicos sobre raça. Bom, finalmente a gente pode agora partir para a multiplicidade das classificações na vida cotidiana, na vida diária das pessoas. Então a gente pode começar aqui sugerindo que as formas diferentes, distintas como os estados lidaram com populações ao longo do século XX, tiveram efeitos sobre a maneira como as pessoas vivem raça no cotidiano. Então, em países como Estados Unidos e África do Sul, por exemplo, os estados implementaram políticas públicas explicitamente recortadas por classificações raciais. Então, houve estabelecimento de proibições formais a casamentos interraciais, políticas de segregação nas escolas, em diversos espaços públicos, no emprego. Tudo isso contribuiu para sedimentar fortemente as classificações raciais junto às pessoas no seu cotidiano. Então, com um Estado muito presente e se fazendo muito presente e trazendo as classificações diariamente para a vida das pessoas, isso foi fazendo com que as pessoas travassem uma relação com as classificações diferente do que a gente tem aqui no Brasil. O registro, por exemplo, da raça na carteira de identidade dessas pessoas determinou por muito tempo vários aspectos da sua vida cotidiana, né, dos americanos e dos sul-africanos. No Brasil não aconteceu nada parecido com isso. As formas de discriminação, mesmo muito fortes, foram implícitas e informais. As políticas públicas, as formas de alocação de recursos e até mesmo a violência física do Estado foram feitas sem referência explícita às classificações raciais. Então, pesquisadores que comparam os 3 países, como por exemplo Anthony Marks, mostram que isso teve efeito sobre as formas de mobilização política que aconteceram neles, né? Então, com categorias estatais mais explícitas, rígidas e praticamente onipresentes no cotidiano, os negros americanos e sul-africanos conseguiram formar movimentos sociais de massa mais precocemente que o Brasil. Aqui no Brasil, durante boa parte da década de 90 a 2000, os movimentos negros foram relativamente pequenos. Isso tem mudado recentemente por conta de políticas de ação afirmativa e também por uma série de mudanças globais, né? Enfim, os discursos da negritude hoje estão circulando muito na mídia, globalmente, enfim. Mas apesar de serem pequenos, os movimentos negros brasileiros nessa época, eles foram extremamente importantes, muito articulados, conquistaram muitas coisas para a causa antirracista. O trabalho da Tiana Pachel sobre o movimento negro brasileiro mostra muito isso, né? Mas, como em resumo, o que a gente pode dizer é isso, que o cotidiano nos diferentes países teve uma relação diferente, né, com as classificações raciais oficiais. Em alguns países elas foram muito mais presentes, em outras elas se fizeram presentes de uma maneira mais oblíqua, né, como por exemplo os censos, esses documentos e tal. Mas eu suponho também que com as políticas de ação afirmativa agora no Brasil, as categorias oficiais elas vão se tornar mais presentes na vida das pessoas, mas daqui a pouco eu já falo disso. Mas como resultado, né, no Brasil, a gente tem um processo que sempre intrigou as pessoas que lidam com relações raciais no Brasil, né? E aqui eu vou citar diretamente Graziela Moraes e Luciana Leão, 2 pesquisadoras que vêm fazendo trabalhos a respeito dessa questão das classificações raciais, dos pardos, etc. Então vamos lá. Por um lado, as enormes e persistentes discrepâncias socioeconômicas entre os diferentes grupos raciais indicam que a raça é um atributo central para se compreender a produção de desigualdades sociais no país, no Brasil. Por outro, as relações de sociabilidade fluidas, com grande quantidade de casamentos interraciais e pouca segregação residencial entre brancos e negros, sinalizam que no Brasil a mistura racial permite perpassar as questões de cor, tá? Então, em resumo, nós temos aqui fronteiras socioeconômicas rígidas e fronteiras simbólicas aparentemente mais fluidas entre negros e brancos.
No cotidiano no Brasil se utilizam muitos termos como moreno, mulato, moreno claro, moreno escuro, claro, escuro, entre diversas outras, né? Em alguns contextos, o termo negro, que é tão valorizado pelos movimentos sociais, é considerado ofensivo se empregado a uma pessoa. As pessoas preferindo usar o moreno escuro, né, para designar as outras. O trabalho da Graziella e da Luciana, que foi baseado em entrevistas com 160 pessoas que se declararam pretas ou pardas, mostra que as pessoas podem usar de modo variável as classificações oficiais do Estado, dos movimentos negros, ou termos do dia a dia como moreno. Elas entrevistaram pessoas que numa mesma entrevista usaram as diversas classificações ao longo de 1 hora, elas foram capazes de utilizar de todo tipo de classificação. As pessoas também podem mudar o termo dependendo do assunto que elas estão discutindo. Então, havia casos de entrevistados delas que começavam a entrevista se descrevendo como pardos e terminavam falando de racismo e discriminação e se nomeando negros. Isso pode acontecer e mostra que há uma relação de muitas pessoas meio descontínua com a questão da identidade racial, né? As pessoas não estão necessariamente com a categoria negro ativada todo o tempo no cotidiano. Quando essa categoria é ativada com muito mais, né, frequência, constância, normalmente são pessoas que estão mais politizadas em relação à questão racial. Então, mais uma vez, né, aqui, retomando isso das ações afirmativas, com a aplicação das políticas de ação afirmativa no Brasil, nós temos uma população jovem entrando nas universidades através de uma política pública com recorte racial. Se aquelas políticas públicas com recorte racial, Estados Unidos e África do Sul, eram para discriminar, as ações afirmativas são políticas, né, públicas com recorte racial para incluir, né? E parece que essas políticas estão contribuindo para colocar a raça na linha de frente, né? Muitos dos estudantes se somam aos coletivos universitários, movimentos sociais, e a identificação com a negritude se torna mais constante e mais duradoura. Mas o que é mais interessante para nós aqui é isso, que as ações afirmativas trazem as classificações oficiais para o cotidiano das pessoas, né? De uma forma, de certa maneira, relativamente inédita no Brasil. Finalmente, a gente não pode deixar de mencionar as imensas variedades, as imensas variações regionais no Brasil. A composição das populações nas diferentes regiões do Brasil é bastante variada. Então, o norte do Brasil, por exemplo, tem presença muito marcante de descendentes de indígenas. O Nordeste, forte presença negra. O sul do Brasil é majoritariamente branco. O Sudeste é mais misto. Isso vai significar que as diferentes linhas de cor que vão sendo traçadas pelas pessoas variam de acordo com a região, com o lugar. Então, só para dar um exemplo, o indivíduo visto como negro no sul do Brasil, que é muito branco, né, ele se vê como negro ou é visto como negro em relação àquelas pessoas. Ele pode se mudar para o Nordeste e ser reclassificado como pardo ou até como branco, muitas vezes, porque lá as pessoas são muito, né, mais negras, a cor de pele muito mais escura. Um indivíduo também pode se ver como branco no norte do país e ser surpreendido ao ser reclassificado por outros no Sudeste ou no Sul como negro, né? Então, essa variação dentro do país é também muito forte, né? Existe ainda um efeito de classe que se verifica em diversas regiões. Então, como os brasileiros... Eu acho que um exemplo bom é esse aqui. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Se eu tomar um metrô no Rio, da zona sul da cidade até a zona norte, o que vai acontecer é que à medida que o metrô for, né, o trem do metrô for avançando e forem entrando as pessoas, os vagões vão ficando cada vez mais tomados de pessoas negras, né? Então, à medida que você vai para a periferia, né, que você vai para as regiões mais pobres da cidade, as pessoas são mais negras, né? E como as pessoas sempre avaliam a sua cor com relação, né, ao seu entorno, é muito plausível, é muito possível uma pessoa que se vê como, por exemplo, mais clara, como branca ou como parda, na periferia, vem para a Zona Sul, vem para, né, para uma outra área da cidade, e ela se vê, de repente, vista como negra, vista, ou mesmo se reclassifica, avaliando as pessoas que estão ao seu entorno. Então,
em resumo, há um componente assim da situação situacional nas classificações. Então, as pessoas podem ativar diferentes formas de classificação a depender da situação. Dependendo da situação que elas estão lidando com a burocracia, podem usar as categorias oficiais, né? Estão no momento de discussão do racismo, podem usar categorias do movimento social, dos movimentos negros, né? Estão ali numa lida cotidiana com alguém, pode usar o moreno, né? Pode se classificar dessa maneira também. Então, e além disso, as classificações podem mudar de acordo com o lugar. E para finalizar, é importante dizer que raça é criada e recriada no cotidiano, tanto no cotidiano como nas organizações e como no Estado. Esses 3 níveis se interconectam. Na vida diária, as pessoas enxergam a raça umas das outras nas suas relações de proximidade e distância com os outros, né? As classificações, elas podem ser reforçadas pela percepção das desigualdades de recursos e poder entre as pessoas também, né? É como se as próprias desigualdades fossem oferecendo, entre muitas aspas, evidências que as pessoas naturalizam, né? E que elas começam a usar para sustentar suas crenças em diferenças. Então, um exemplo, né? Se você vê sistematicamente pessoas com uma determinada aparência, né? Com uma determinada cor de pele, um tipo de cabelo, etc., em certas posições sociais, por exemplo, posições sociais subalternas, as pessoas acabam naturalizando essas posições, associando elas à raça. E é assim que raça vai se fazendo no cotidiano. À medida que a pessoa age conforme essa crença na raça, isso pode se tornar também uma profecia autorrealizável, né? Você reforça a subalternidade daquela pessoa, que é o caso que a gente vê, por exemplo, da atuação dos policiais com as abordagens, né? Então, raça não é só uma questão ideal, cognitiva, né? Ela está também enraizada nas relações materiais e nas relações de poder numa sociedade.